Nascido na cidade de Jopa, ao sul da Judéia, Barrabás significa literalmente filho do pai. Contemporâneo a Jesus Cristo, ele foi remador de botes e integrante de um partido judeu que lutava contra a dominação romana. Antes de mergulhar nessa história, na vida de Barrabás, vamos voltar alguns meses antes, na noite da última Santa Ceia de Cristo, aonde ele anuncia que há um traidor no meio deles. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Barrabás tinha um grupo que agia através de ataques às legiões, como um meio de fustigar as forças invasoras dominantes. Foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum. Barrabás, dotado de muita coragem, força e espírito de iniciativa, mas também ele era muito ignorante e falador. Com os prejuízos que sofrera, acabou se tornando um salteador das estrelas, e seu ofício ganhou fama e alguns seguidores, formando um pelotão de marginais, do qual se tornou chefe. Gerava muito medo por onde quer que ele andava, pois ele roubava todos os pertences de quem quer que seja. Chegou a vir às escondidas para a cidade de Jerusalém, aonde trabalhou escondidamente na parte de baixo de Jerusalém, no vale de Quidrom. Barrabás ficou conhecido como um criminoso, responsável por insurgências, assassinatos e roubos. O Evangelho de Mateus o chama de um preso muito conhecido. Marcos relata que ele foi preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. O livro de Lucas afirma que ele foi lançado na prisão por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio, e o chama de salteador. Citado nos evangelhos, Barrabás é um personagem que participa de uma das mais dramáticas e conhecidas cenas da história: a crucificação de Cristo, no episódio do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Como Barrabás, Jesus também foi acusado de traição contra Roma. A história de Barrabás tem um significado social especial, porque foi erroneamente utilizado para colocar a culpa pela crucificação de Jesus sobre os judeus. Segundo o texto bíblico, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus perante Pilatos, o governador da Judéia, depois de interrogá-lo, não encontrou motivos para sua condenação. Não achou culpa alguma em Jesus. Pressionado, o governador tentou um último recurso para libertá-lo, mandando trazer um condenado à morte, tido como ladrão e assassino chamado Barrabás. Alguns sugerem que Barrabás tenha sido um integrante dos Zelotes, um partido judaico-nacionalista que defendia a libertação do povo judeu das mãos dos estrangeiros opressores, no caso, o Império Romano. E por várias vezes eles empregavam a violência em suas ações. Para alguns historiadores e comentaristas, se Barrabás realmente pertencia a esse grupo, então a rebelião se resultou em sua prisão por ter sido um ataque a um grupo de soldados romanos, soldados do Império, que acabou com a possível morte de um soldado. Valendo-se de uma tradição judaica, na altura da Páscoa, o governador Pôncio Pilatos tradicionalmente soltava um judeu da prisão. Quando Jesus foi preso, Pilatos viu que ele era inocente e tentou defendê-lo, mas o povo totalmente enfurecido não quis. Então Pilatos decidiu usar a tradição para libertá-lo, e ele deu uma escolha ao povo: Jesus ou Barrabás, um conhecido criminoso assassino de mau caráter. Mas contra suas expectativas, o povo escolheu Barrabás. Pilatos respeitou a escolha do povo e soltou Barrabás, enviando Jesus para morrer na cruz. A maneira que Marcos relata o delito, parece que Barrabás estava envolvido numa ocorrência que ganhou certa repercussão na cidade, um alvoroço total. Já Mateus deixa claro que Barrabás já era alguém com uma certa fama entre o povo, talvez até reputado como uma espécie de herói, principalmente em seus delitos, por motivação nacionalistas. Seja como for, as referências bíblicas descrevem Barrabás como sendo um salteador, um perturbador da ordem pública e um homicida. Mas a pergunta que se fica é: será que ele se converteu ao Evangelho após os ocorridos?
Será que nem ele se importou e voltou a praticar atos criminosos? De fato, não se sabe nada sobre isso. Tais perguntas são impossíveis de se responder. Depois que Barrabás ganhou a liberdade, pouco ou quase nada se sabe sobre a sua vida. Os textos apócrifos falam sobre o destino de Barrabás. Na literatura apócrifa, encontramos alguns textos que indicam o destino dele, mas nada de verdadeiro. Especula-se entre os biblistas do Novo Testamento e historiadores e que alguns manuscritos apócrifos falam sobre Barrabás. Alguns acreditam que Barrabás posteriormente converteu-se ao cristianismo, mas que na verdade nada sabemos sobre a sua conversão, seu arrependimento, se houve ou não. Enfim, essa é a história de Barrabás.